Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá, essa é a nossa devocional de número 35. Nós vamos ler hoje Romanos 8, do 12 ao 17. Romanos 12, deixa eu abrir aqui. Você vai abrindo aí também. Ok. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Esses foram os versos de 12 a 17. Bom, não temos mais, né? Não estamos mais no poder da carne. E por isso, não há mais condenação em nós, que foi o início desse capítulo 8, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje vamos questionar seu estado diante de Deus, né? Pois essa é a coisa mais importante. A vida eterna está em jogo, né? Então esse é um questionamento muito importante. Porque nós vimos que quem está em Cristo não tem condenação. Como eu sei se eu estou em Cristo? Então, esses versos vão tratar desse questionamento, né? Bom, Paulo começa o verso 2 falando assim, pois. Isso significa que ele está se referindo a algo que ele disse antes, né? E o que ele disse antes é que o Espírito de Deus habita em nós. Se não somos mais devedores da carne, não precisamos mais fazer a vontade da carne. Portanto, não somos mais obrigados a viver pela carne, né? Segundo ela, eu sou constrangido a viver em obediência a Cristo. Então, o que demonstra que o Espírito de Deus, que é a marca, que é o selo daqueles que pertencem a Deus, apresenta como evidência de que ele tem o Espírito Santo? Não é falar em línguas, não é rodopiar, não é nada dessas coisas. Na verdade, o que a palavra nos diz é que quem tem o Espírito, assim pois, nossa, se ele falou antes que a gente tem o Espírito Santo, assim pois, nós não somos mais devedores da carne, né? Não precisamos mais fazer a vontade dela. Portanto, nós somos agora
né? Não somos mais obrigados a obedecer os desígnios e desejos da carne, né? Pelo contrário, somos impelidos, constrangidos a obedecer a Cristo. Então é isso que é a primeira evidência, né? Assim, pois, se você tem o Espírito, você não vive mais na obediência da carne, né? Sendo devedora dela, escrava dela. E aí, o verso 13, ele vai dizer assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, o que ele está dizendo? É um porquê, né? Se eu viver segundo a carne, estarei no caminho da morte. Mas se viver no Espírito, e isso é o Espírito Santo, mortificarei as obras da carne. Ou seja, eu não farei aquilo que a carne quer, deseja, anseia. Não podemos fazer confusão entre tentação e pecado, tá? Porque a gente vive uma luta, vivemos uma luta, é fato. Só que a gente ganha essa luta na maioria das vezes. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem nos vivifica e nos auxilia a mortificar as obras da carne. Ou seja, revelar com as minhas atitudes que eu estou morta para a carne, morto para a carne e vivo para a obediência a Cristo. Então, o que ele está dizendo? Se você está vivendo conforme, né, a carne, você está caminhando para a morte. Mas se você está matando as obras da carne, ou seja, não obedecendo elas, você está vivendo no Espírito. Então é uma outra evidência, né? Você mortifica as obras. Ali fala que você não deve mais obediência. Aqui no 13 já está falando que você mortifica as obras da carne. O que é mortificar? É vir essas tentações diante de você e você conseguir dizer não. E você não cair nessa tentação, tá? Então temos que separar a tentação do pecado. O tempo todo nós somos atacados, né, pelos desejos e paixões da carne. A carne está dentro de nós, a gente não pode ignorar isso, né? Nós ainda vivemos nesse corpo corruptível. Ela quer, ela deseja, e pelo Espírito de Deus que habita em nós, diremos não às tentações, né? E você experimenta essa vitória sobre essas lutas, como eu disse, pelo menos na maioria das vezes, né? Isso é uma evidência de que você é filho de Deus. Essa vitória sobre o pecado, sobre as tentações, né? Então, isso é uma vitória e você precisa se identificar. E aí eu pergunto para você: você tem mortificado as obras da carne? Você tem dito não aos convites do pecado? Você tem conseguido vencer, né, essas tentações? Então é algo que a gente precisa pensar sobre nós, né? Porque isso afeta, né, o nosso estado diante de Deus, né? Se salvos ou não, se estamos debaixo de condenação ou não. Aí chegamos ao verso 14. O verso 14 vai dizer assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então é um novo indício de que o Espírito de Deus habita em você, que é ser guiado pelo Espírito de Deus, né? Aí eu li, peraí, gente, o 14. Por quê? É um outro porquê. Porque se eu sou guiado, Paulo dando um outro indício, né? Se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus, né? É o que o versículo diz. Essa filiação é tão importante nesse momento, pois Paulo usa pela primeira vez o termo filho de Deus. Por ser guiado pelo Espírito Santo, é equivalente ao mortificar a carne. Quer dizer, diante das tentações e dos meus desejos de fazer algo errado, eu não me deixo guiar pelos desejos da carne. Eu deixo me guiar pelo Espírito Santo que habita em mim, né? E o Espírito Santo, ele não é apenas uma ferramenta, não.
O verso 14 traz de volta a pessoalidade. Por quê? Porque parece só que ele nos ajuda a mortificar a carne. É um meio pelo qual mortificamos a carne. Mas o verso 14, ele pessoaliza o Espírito Santo, né? Então, ele traz a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, de volta. Então, quem guia tem que ser... se alguma coisa guia, tem que ser quem é a pessoa que guia. Então, ele traz essa terceira pessoa da Trindade, pessoalizando ela, né? Então, nós somos controlados por alguém, e esse alguém é o Espírito Santo, né? Então, assim, não sou eu que controlo o Espírito Santo, não é você que controla. A gente não tem o poder de acionar o Espírito Santo, tá? É o Espírito Santo quem nos controla, nos guia, nos direciona. Então, eu não posso, em determinado momento do culto, acionar o Espírito Santo. Ele habita em mim, ele me guia e me controla. Então, é só para deixar alguns pontos claros, que às vezes a gente ouve algumas coisas nesse sentido, né? Que faz o Espírito Santo parecer uma força. Então, vamos perguntar de novo. Você se identifica com esse ponto? Você tem sido guiado pelo Espírito Santo na hora de ser conduzido a uma postura, a uma decisão, né? A fazer algo? Você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Então, mais um indício que a gente precisa avaliar para vermos se somos realmente filhos de Deus. E aqui no verso 15, Paulo vai dar um outro porquê. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então, esse outro porquê aqui do verso 15 é que nós recebemos de Deus, né? O Espírito de Deus no momento da nossa conversão. Até mesmo, né, eu também achava que, primeiro eu aceitava Jesus, começava ali a frequentar a igreja, e depois, ao passo do tempo da caminhada cristã, eu recebia em um dado momento o Espírito Santo. Através, por exemplo, de falar em línguas, eu recebi o Espírito Santo. Mas, na verdade, o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui é que é impossível ser filho de Deus sem ter o Espírito Santo. Então, primeiro eu recebo o Espírito de Deus no momento da minha conversão e depois somos cheios do Espírito Santo. Vamos ter experiências com o Espírito Santo, né? E este Espírito não somente nos ajuda a mortificar a carne, né, ou somente nos guia, mas ele nos dá um espírito de adoção. Então, nós que éramos, vamos dizer assim, órfãos, né, porque vivíamos debaixo da ira de Deus, recebemos o espírito da adoção que nos faz parte da família de Deus, nos faz filho de Deus. Ele é o penhor de Deus, que nos permite clamar a Deus como filhos. Então, nós, né, mediante a habitação do Espírito Santo em nós, podemos chegar diante de Deus e clamar Abba Pai, que é uma forma íntima, né, de acessar a Deus que os filhos têm. E na prática é todo momento em que você leva seu coração a Deus e sabe que seu Pai te ouve. Então, sua relação com Deus foi modificada, porque agora Deus olha para suas orações, vai ouvir suas orações. Deus é para você um tirano ou um pai? Como você tem vivido o seu relacionamento com Deus? Tem feito as coisas porque Deus quer, como se, eu sou obrigado a fazer? Ou você faz porque é um pai, é o seu pai, e você obedece como um filho que ama o pai e sabe que o pai quer o melhor para o filho? E você, se identifica com esse ponto também? Esse porquê, né? Esse porquê. Você se vê como filho de Deus? Você se vê com esse espírito de adoção? Essa é mais uma evidência,
né? Vamos ver o próximo, porque no verso 16. No verso 16, vou relê-lo para nós lembrarmos de novo. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, né, testifica que somos filhos de Deus. O verbo testificar em mais de 2 lugares além daqui, no capítulo 2 e 9, né, ele aparece. E testificar é testemunha a sua persuasão, argumenta e assegura que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele testemunha, né? Ele nos persuade, ele argumenta e assegura que somos filhos de Deus. Olha como é amplo esse papel do Espírito Santo. Testemunho interno, né, do Espírito Santo. 2 modos de saber, né? Um modo prático. Um é você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E o outro, né, que testifica que o Espírito de Deus habita em você, você não vive na prática do pecado. Mais um, você crê que Jesus veio em carne, né? Você não acredita que Jesus veio aqui só em espírito e aqui o que viam dele aqui era um holograma, né? Se fiasse a mão atravessava. Não, que Jesus veio em carne. Você ama e perdoa seu próximo, né? Aí você começa a fazer esses questionamentos, né? Para ver se esse Espírito de Deus está em você, né? Se ele testifica. Aí, de repente, 10 perguntas dessa, você tá 8 de 10. Então, o Espírito de Deus habita em você. O segundo método e mais eficiente é quando o nosso interior, o Espírito nos diz: você é meu. E quando passamos por dores, tristezas, tragédias, né? Essa voz, né, continua dizendo no nosso interior: você é meu. É quando nós não vivemos baseados somente nas circunstâncias dessa vida, porque existe algo dentro de nós, né, que testifica que nós pertencemos a Deus, que nós somos dele. E por mais tristezas, dores, né, que nós passemos aqui, ou circunstâncias adversas, o Espírito Santo fala no nosso interior: você é meu. Glória a Deus. Bom, vamos para o verso 17, né? O último verso dessa leitura, que diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Lembra da gente ter corrigido, né, o conceito dessas traduções, né? É certo de que com ele padecemos, né? Então, assim, o que o verso 17 quer falar? Eu vou corrigir para já que sofremos com ele, né? Com ele seremos glorificados. É o que o verso 17 está falando. Isso é ser herdeiro de Deus. Esse final do versículo, né? Ele é explicado, né? O que é ser herdeiro é explicar. Já que sofremos com ele seremos glorificados. Isso é ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. É participar das suas dores, sua morte, ressurreição, né? E no futuro glorificação. Perceba que o sofrimento está no presente. O sofrimento é um papel de Deus que Deus deu a Cristo para desempenhar. Também a todos aqueles que creem em Cristo. A experiência do sofrimento precede a experiência da glória. Então, infelizmente hoje, sobretudo no Brasil, a gente tem um evangelho distorcido, né, chamado teologia da prosperidade, que fala que você tem igreja que tem até slogan falando pare de sofrer, né? E esse não é o evangelho do apóstolo Paulo, porque aqui o sofrimento faz parte da vida do crente. Ele não é poupado, e já que com Cristo nós sofremos, ou seja, herdamos isso dele, né? Também herdaremos a glória, né? Então,
o verso 17 nos fala dessa herança, né? Que é sim para uma glória eterna, mas ainda temos um sofrimento neste tempo presente. Bom, vou passar aqui algumas aplicações. A certeza da salvação é algo que precisamos ter com diligência, pois o crente que assim o é destemido e as coisas dessa vida não faz perder o foco das coisas de Deus e da eternidade. Então, ter certeza da salvação não nos faz olhar para a vida com um foco nessa linha, né, em que estamos vivendo agora, até a nossa morte física. Nos faz ver muito além dela, né? Que é desde a criação do mundo, né, onde Deus nos revela, até a eternidade, com as promessas que Deus nos fez. Outro ponto, ou você tem o gosto pelo pecado, ou você tem certeza da salvação. As duas coisas não coexistem, tá? Ou é uma coisa ou é outra. Vamos lembrar aqui tudo que Jó passou. Jó é um exemplo disso, né? Jó passou por todo um sofrimento, né? Ele não estava entendendo por que estava passando esse sofrimento, né? E parece que a luz de Deus, né, naquele momento de luta, se apagou. Até que novamente a luz de Deus brilhou e Jó volta melhor do que era, né? Às vezes lemos a Bíblia e nada, oramos e nada. Se olharmos nosso coração, só acharemos dúvida. Há momentos que um crente fiel pode passar sim por circunstâncias dessa. Mas quando contemplamos nosso Salvador, sua morte na cruz, o Espírito nos dirá que foi por você. Você é dele, você é filho de Deus. Passaremos por todas as dores dessa vida clamando: Abba, Pai. Assim caminham os filhos de Deus, né? Então essa é a nosso estudo de hoje, né? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós oramos para que não tenhamos mais nenhuma dívida com o pecado. Não somos mais escravos dele, Senhor. Queremos viver uma vida de vitória sobre o pecado. Queremos revelar que somos teu filho, Senhor. Que agora somos guiados pelo Espírito Santo, que agora nós recebemos esse espírito de afiliação, nós podemos clamar Abba Pai. Por isso, Senhor, te agradecemos por esta dádiva, sermos feitos filhos teus. Somos muito felizes por isso e gratos no nome de Jesus. Amém.